O primeiro erro é o seguinte, presta muita atenção. É não saber as informações da sua dívida. Como assim, Lídia? Presta muita atenção porque é de fundamental importância, é essencial você saber exatamente quanto você já pagou da sua dívida, quanto ainda falta pagar, o valor original, inicial da sua dívida, quanto de juros o banco está te cobrando hoje. Você precisa saber dessas informações. Lídia, por quê? Para quê, Lídia? Vamos entender por que você precisa saber as informações da sua dívida? Porque essas informações elas vão te dar base para você saber, por exemplo, se o acordo que o banco está propondo para você, está te oferecendo hoje, é justo ou não, se tem juros abusivos ou não. Como é que você vai ter um parâmetro se você não sabe qual é o valor da sua dívida hoje? Qual era o valor inicial dela? Antes do banco colocar um monte de juros que ele já colocou em cima. Aí, deve estar aí a pergunta na sua cabeça seguinte, Lídia, como é que eu vou saber dessas informações? Como é que eu vou saber disso? Você vai solicitar ao banco, a instituição financeira a qual você deve, o chamado documento de evolução da dívida ou documento descritivo do crédito. Nesse documento você vai ter todas as informações sobre a sua dívida. Ele funciona como um histórico, um extrato de toda a sua dívida. Como assim, Lídia? Vamos lá? Se, por exemplo, é um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, nesse documento, além de estar lá qual o valor que você pegou emprestado, taxa de juros, que mais de taxa que o banco cobrou, vai ter lá discriminado todas as parcelas desse empréstimo. Dentro desse empréstimo, dessa parcela desse empréstimo, o que dentro dela é o dinheiro que de fato você pegou emprestado, o que dentro da parcela é juros que o banco está te cobrando de cada uma das parcelas. Do cartão de crédito. Vai ter lá todo o histórico da sua dívida. Se, por exemplo, Lídia, eu parei de pagar o meu cartão de crédito tem uns 3 meses. Vai ter lá todo o histórico dessa dívida. Qual era o valor da fatura quando você pagou quando você parou de pagar? O que o banco está cobrando de juros em cada fatura que você já atrasou? Então, funciona de fato como um histórico da sua dívida. Lídia, onde é que está escrito que isso é direito meu? Eu vou te mostrar agora. Está lá na resolução 5004 do Banco Central do Brasil, que fiscaliza, que orienta, que rege todo o sistema financeiro do Brasil, o Banco Central. E aí, nessa resolução, olha só o que diz nessa resolução, eu vou mostrar. Resolução 5004 do Banco Central, ó, tá aqui em cima escrito, ó, Banco Central do Brasil, tá? Artigo 4º diz, olha só o que diz, as instituições financeiras devem, guarda essa palavra, devem fornecer ao cliente, pessoa natural, inclusive empresários individuais, MEI, é verdade, o documento descritivo do crédito da operação de crédito contratada, contendo, no mínimo, as seguintes informações. Ele relata todas as informações, número de contrato, demonstrativo de evolução da dívida, saldo devedor, tarará, tudo está discriminado ali nesse artigo 4º, tá certo? E aí eu falei para você guardar o que? A palavra deve. Devem, o verbo dever. Quando ele aparece numa resolução, numa lei, enfim, numa portaria, significa que é uma obrigação, é um dever. Ou seja, as instituições financeiras elas têm a obrigação de te fornecer este documento. Está no artigo 4º aqui da Resolução 5004 do Banco Central. Mas tem mais aqui nessa resolução que eu vou mostrar para você agora também, que essa parte é importantíssima para quando você for solicitar esse documento. Por quê? Em geral, os bancos, as instituições financeiras, eles têm uma certa dificuldade de enviar esse documento para você.
eles geralmente dificultam você receber esse documento. Por quê, Lídia? Eu vou já te explicar por quê, mas olha só aqui. Nesse mesmo artigo 4º, parágrafo 2º, diz o seguinte, olha só. O documento descritivo do crédito ou documento de evolução da dívida, olha só, deve, de novo a palavra aparecendo, a obrigação, deve ser disponibilizado, olha só, de forma contínua nos canais de atendimento eletrônico. Isso acontece, minha gente? Acontece não, né? Você consegue ali abrir o aplicativo e ter acesso a esse documento? Você consegue entrar no site do banco da instituição financeira e ter acesso a esse documento? Não, né? Mas está aqui escrito que deve ser disponibilizado nos canais de atendimento eletrônico. Segundo ponto aqui, ó, deve ser fornecido, olha isso, de forma imediata nos canais de atendimento presenciais, ou seja, se, por exemplo, você vai lá na sua agência, no banco, e você solicitar ao seu gerente esse documento, ele deve ser entregue para você de forma imediata, na hora. Tem mais, fornecido em até um dia útil, contado da data da solicitação nos demais canais de atendimento. Isso quer dizer que, no máximo, em até um dia útil, o banco ele tem que entregar para você o documento de evolução da dívida. Está aqui na resolução 5004 do Banco Central. Acabou-se. Está escrito. Não tem o que se contestar. Está aqui. Se você botar lá no Google resolução 5004 do Banco Central, você vai encontrar isso aqui. Você pode até imprimir. Leva, mostra para o seu gerente. Tá aqui, meu querido, ó, é até um dia útil. Eu tô aqui presencialmente, tá dizendo que é de forma imediata que você tem que me entregar esse documento. Entende, gente? Entende por que você precisa ter o conhecimento sobre o que diz resolução do Banco Central, sobre o que a lei diz, te assegura. Entende, gente? E aí o que acontece? O gerente joga lá o papo. Ah, só daqui a 7 dias úteis. Ah, só daqui a 2 meses, 3 meses. Já tive aluna falando isso para mim, Lídia. O gerente falou que é 2 meses. Não existe isso. Resolução 5004 do Banco Central te assegura esse direito. Beleza? E aí, eu quero te contar aqui um exemplo de uma aluna minha que ela estava com essa dificuldade de conseguir esse documento de um empréstimo consignado que ela tinha. E aí o que aconteceu, né? Ela ligou, falou com a gerente, disse assim, a gerente quis enrolar e tal, pá, ela disse assim, olha, é o seguinte, tem a resolução 5004 do Banco Central que diz que você tem que entregar esse documento em até um dia útil para mim. Então, olha só, se você não me entregar esse documento em até um dia útil, eu vou precisar fazer uma reclamação no Banco Central, que é direito meu. O que aconteceu? A gerente falou que não, peraí que eu já vou aqui liberar por e-mail, mandar para você. Você já me confirma se recebeu, tá certo? Na hora, a gerente mandou para ela. Entende, gente? É direito seu, não abra mão disso. Não abra mão do seu direito. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui prático para você sobre essa questão de você saber as informações da sua dívida. Presta atenção. Digamos que você tem uma dívida de um empréstimo, tá? E essa dívida tá em 40 mil reais. 40 mil reais, beleza? Aí você foi lá, ligou para o serviço de atendimento ao cliente, para o saque. Você pediu o documento de evolução da dívida. Aí eles enviaram para você, beleza? Beleza, aí você recebeu o documento de evolução da dívida, você olhou e viu lá que o valor inicial da sua dívida era 10 mil. Aí você viu que você já pagou 5 mil. Falta quanto? Mais 5. Faz sentido ou não? E aí o banco ele tá te cobrando 40. Ora, se você deve 5, como é que você vai pagar 40? Ah, Lidia, e aí?
E aí que agora você tem provas, você tem documento que diz, que te dá direito, que te dá poder de argumentar na hora de negociar com o banco. Você vai dizer assim, ó, é o seguinte, vocês me mandaram aqui o documento de evolução da dívida, e assim, ó, o que eu estava devendo inicialmente era 5, como é que vocês querem que eu pague 40? Faz sentido. Por isso a importância de você saber exatamente o que você está fazendo, de você não ir para uma negociação, para uma conversa no telefone de uma empresa de cobrança ou com o seu gerente, sem você saber as informações da sua dívida. Faz sentido, gente. Manda coração se está fazendo sentido para você o que eu estou te contando aqui. Você precisa saber como é que você vai argumentar, como é que você vai ali, ó, discutir, não é discutir de brigar, tá, gente? Discutir, argumentar na hora de negociar. Senão você vai estar sujeito a aceitar qualquer coisa que eles te ofereçam achando que está fazendo um negoção. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Ligam para você e digam assim, oi, dona Celina, tudo bem? Aqui é fulano da empresa XYZ. É o seguinte, eu estou fazendo contato por causa de uma dívida que a senhora tem com o banco WHP, tá certo? E aí essa dívida está em atraso há 135 dias. Hoje essa dívida está no valor de 50 mil. Mas a gente consegue fazer um acordo aqui para a senhora quitar essa dívida em 30 parcelas de R$ 1.000. Aí, se você não sabe nada sobre a sua dívida, você acha que eles estão dando um descontão de 50 para 30? Pô, estão me dando aqui quase 50% de desconto e você acha que é o negócio da sua vida, quando na verdade você está pagando 6 vezes o valor que você devia, que a dívida era 5. Entende, gente? Faz sentido. Então você precisa entender a sua dívida, saber exatamente quanto você de fato deve, qual o valor real da sua dívida, para você poder negociar de forma justa, que caiba no seu bolso e não pagar absurdos que o banco possa estar te cobrando. Postei esses dias nos stories. Uma aluna minha, tá lá nos destaques até, você vai lá, pode ir lá na bio depois de ver, lá em depoimentos. Ela estava com uma dívida de cartão de crédito que já estava em 27.900, quase 30 mil reais. Ela conseguiu quitar essa dívida com 3.007 reais. 89% de desconto. Entende, gente? Então, a partir do momento que você sabe, entende a sua dívida, a partir do momento que você entende o que você tem que fazer, as estratégias que você precisa usar para quitar suas dívidas, aí sim a coisa começa a andar na sua vida. Mas aí é fundamental você ter o documento de evolução da dívida, o documento descritivo do crédito na sua mão e o contrato da sua dívida. Eu costumo dizer que eles são o manual da sua dívida. Tudo que você precisa saber sobre a sua dívida estão nesses documentos. Documento de evolução da dívida e no contrato.